Pessoal, então, vamos lá, eles vão entrando no meio do treinamento, conforme a gente for evoluindo. Bom dia a todos, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vou fazer essa reunião sem a câmera aberta, por uma questão aí de... Estamos sem energia em grande parte do Brasil, do sul do Brasil, então, infelizmente, não vou conseguir compartilhar a minha câmera com vocês, mas estamos aqui juntos. Como, né, vocês já sabem, essa reunião é um treinamento sobre o produto, é um treinamento mais voltado ali para o time comercial, do sucesso do cliente. Então, hoje a gente está contando com a participação da Planos, que é responsável pela arquitetura do projeto do Blend. Então, hoje a gente está aí com o Thiago, com o Richard, com a Ingrid. Eles vão apresentar um pouco do projeto para vocês conhecerem bem. Na sequência, a gente está com o Charles, que é da própria TR, vocês bem conhecem já, então ele vai trazer as informações de memorial descritivo. Na sequência, eu finalizo ali com os diferenciais do Blend, alguma questão de concorrência, e o que a gente tem, aquele kit premiado, que vocês já conhecem bem, mas para dar aquela reforçada e a gente fazer uma última conferência daquilo que tem e não tem, para ficar na ponta da língua de todo mundo. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de cada um de estar aqui, para o pessoal da Planos, Charles, pessoal da TR também, e vamos fazer ser uma reunião bem produtiva, bem legal, bem dinâmica. Então, caso tenham dúvidas, por favor, perguntem, né? Podem usar ali o recurso de levantar a mão do Google Meet também, caso precisem, e a gente vai evoluindo aí, tá bom? Então, pessoal da Planos, vou passar a bola para vocês, por gentileza, vamos começar esse treinamento aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Thiago, sócio da Planos Arquitetura. A gente vai começar apresentando o Blend. A Ingrid vai compartilhar a tela e vai fazer ali a apresentação do projeto. Espero que todos gostem. Ok, eu vou compartilhar agora. Às vezes dá uma travadinha no começo, mas já volto. Aí. Beleza, vocês já estão vendo, né? Sim, carregou aqui. Beleza. Eu sou a Ingrid, eu vou apresentar para vocês o projeto da Blend. Deixa eu ver. Ele está localizado aqui em Curitiba, ele fica na Rua Maranhão, que fica próximo ali ao terminal do Portão. Aqui nós temos aqui um mapa ampliado, né? Fica perto aqui da República Argentina. Ele está localizado num ponto que tem fácil acesso a vários pontos da cidade. Então, dá para ir para qualquer bairro aqui por perto. Tem ali ruas principais que dão essa conectividade com a cidade de Curitiba. Aqui temos uma perspectiva aérea, só para mostrar que temos uma grande parte dos apartamentos, né, com vista livre, né, aqui para a República Argentina, que está aqui no cantinho. Então, o projeto, ele é bem diversificado, temos bastante tipologias diferentes de unidades. Nós temos 2 subsolos com e mais 12 pavimentos de unidades habitacionais, mais o último pavimento de ático com áreas de lazer. Então, nós temos 84 unidades no total. Temos unidades estúdios de 2 quartos com suíte, 3 quartos com suíte e duplex. Então, começando ali a apresentar o térreo, onde temos as lojas. Então, o térreo ele é dividido em 2 setores, né? O comercial e residencial. Do lado residencial, do comercial, nós temos o acesso aqui de veículos com vagas cobertas. O acesso de pedestres aqui pelo canto, que dá acesso às 2 lojas dos fundos. Aqui no fundo nós temos uma loja maior, que tem um mezanino.
Aqui uma loja de 66 metros quadrados, e a loja da frente ela tem acesso individual, com um deck descoberto aqui na frente. Então, a parte residencial. Então, nós temos o acesso de pedestres aqui próximo ao centro aqui do edifício. Nós temos uma clausura para dar mais segurança na entrada, com um espaço de iFood Box aqui para facilitar também o serviço para os moradores. Ao entrar, nós temos uma parte de escritórios individuais e uma sala de reunião, um hall amplo. Aqui na circulação para os elevadores, nós temos um mercado autônomo. Daí, passando aqui os elevadores, nós temos uma sala de jogos e uma brinquedoteca. Daí, na parte externa, nós temos o playground e uma mini quadra. Então, o subsolo, nós temos o total de 69 vagas livres e 3 presas. Então, nós não temos vagas para todas as 84 unidades. Então, tem essa questão aí para distribuir. Então, o primeiro subsolo, temos aqui o acesso aqui direto para a rua, né? Tem aqui um circuito e algumas vagas presas aqui no final. Também temos aqui o bicicletário e um espaço de bricolagem aqui no subsolo. Daí o segundo subsolo ele é um pouquinho menor, então ele vem aqui pela rampa e faz esse circuito. E algumas vagas, elas possuem depósitos individuais. Então, começando pela primeira tipologia de pavimento. Então, aqui no segundo pavimento, o segundo e o terceiro pavimento, eles têm pé direito maior. Ele tem um pé direito ali livre de 3,70, que eu já mostro também como que ficou. Então, nesse segundo pavimento, nós temos 14 unidades. Então, como que está distribuído? Aqui na frente, o apartamento 1 e 2, eles são 2 quartos com suíte. E o 6 e o 5 também é a mesma tipologia, de 2 quartos com suíte. Só que o dos fundos, eles possuem terraços descobertos. E aqui no meio, nós temos 10 unidades de estúdios. E aqui uma unidade também ficou com um terraço privativo descoberto. No terceiro pavimento, são as mesmas tipologias do pavimento de baixo, só que sem o garden. A tipologia de 2 quartos, né, com suíte de 58 metros quadrados, é a que mais tem no empreendimento. Elas se repetem ali do segundo ao 8º pavimento. Então, nós temos aqui, né, na frente, o 1 e o 2, e nos fundos, o 6 e o 5. Então, a tipologia, ela é bem parecida com a do terraço, aqui lá de São José. Então, nós temos aqui a cozinha com a lavanderia separada. Então, aqui a gente já colocou, né, uma porta maior para passar aqui a máquina de lavar, para essa área técnica. Daí ficou a sala com a sacada aqui para frente, a sacada com churrasqueira e com pia. E aqui o segundo quarto e a suíte. Esse daqui é a mesma tipologia interna, só que ele tem o terraço descoberto, que aqui é o apartamento 205, que fica lá nos fundos do lote. Dessa tipologia ali do lado, que também é a mesma tipologia interna, só que com um terraço diferente. Então, os estúdios, eles estão localizados no segundo e no terceiro pavimento. Então, aqui eu trouxe esses estúdios, eles são espelhados. Então, aqui, esses 3 são espelhados com esses 3. Como que nós resolvemos os estúdios? Sempre tem o banheiro perto da porta de entrada e a cozinha perto da sacada, para proporcionar ali uma integração com a churrasqueira. Então, ficaria melhor ela para cá, né? E esse layout que nós apresentamos, ele
ele possui uma cama suspensa. Então, embaixo dessa cama suspensa fica a área social ali, a área de estar. Deixa eu ver. Acho que é isso. Então, aqui os estúdios ali do outro lado, eles são um pouquinho maior, mas também segue a mesma tipologia, com o banheiro aqui perto da entrada, aqui a cozinha, né, e a área de estar aqui embaixo da cama suspensa, né. Então, só para mostrar essa relação, que aqui os estúdios, eles não são de 2 pavimentos, eles têm o pé direito amplo, e aqui o pé direito da cama, ele fica reduzido. Então, até uma questão que provavelmente eu acho que a construtora não vai entregar esse mezanino, né? É um layout de sugestão mesmo para o cliente fazer essa cama suspensa e ganhar essa área a mais no apartamento dele. Então, no quarto pavimento, as tipologias começam a mudar um pouco também. Então, aqui os apartamentos de ponta, eles são os mesmos ainda, que é o apartamento de 2 quartos com suíte, no final aqui também. E aqui no meio, os lofts, eles viram apartamentos de 3 quartos com suíte, que aqui é o final 3 e o final 4. E os 2 quartos com suíte, que é o final 7 e 8. Aqui no quarto pavimento, nós temos uma situação especial, que os apartamentos aqui de 2 quartos ganharam suíte ampliada. Então, só nesse pavimento temos essa suíte maior. E aqui os apartamentos de 3 quartos possuem o terraço descoberto. E o quinto pavimento, assim, internamente são... não, muda um pouquinho. Aqui o apartamento de 2 quartos com suíte, ele já não tem a sacada ampliada, mas tem o terraço. E o apartamento aqui de 3 quartos, ele fica a tipologia padrão mesmo, só com a sacada. E as pontas também são as de 2 quartos iguais ali. Então, daí do 6º ao 8º, são as tipologias padrões, mesmo só com sacada, dos 3 quartos e 2 quartos. Aqui a planta ampliada. Então, aqui é o do quarto pavimento de 3 quartos com suíte. Então, temos uma ampla sacada, né, com um terraço descoberto. E a suíte tem um layout de banheiro, um banheiro maior, que possibilita aqui, se o cliente quiser, né, pôr 2 pias ou uma cuba maior também para um armário maior. E aí, todas as sacadas possuem churrasqueira com pia também. Esse é o apartamento de 2 quartos com suíte. Aqui o final 7 e 8, né, que são espelhados. Então, nesse pavimento, né, que tem o terraço maior. Daí, também as tipologias bem resolvidas, bem parecidas, né. E esse é o padrão sem terraço. Na verdade, essa planta é a que tem a suíte ampliada ali. Deixa eu ver. Essa é a planta de 3 quartos com suíte padrão, também a sem terraço, só com a sacada, né, que tem acesso tanto da cozinha, tanto da sala. Daí ela se repete ali do 4º ao 10º pavimento. E a 2 quartos com suíte padrão também, que tem a mesma tipologia, né, que tem as 2 entradas para sacada. Daí, a partir do 9º pavimento, as unidades mudam novamente. Então, a 1 e a 5, elas se transformam em um apartamento maior de 3 quartos com suíte. E os apartamentos aqui 7 e 8, eles são duplex. Então, aqui no 9º pavimento, nós temos o apartamento com terraço, circundando aqui o edifício. Daqui o apartamento 3 e 4 é a mesma tipologia de 3 quartos com suíte lá de baixo. Daí no 10º pavimento é as mesmas tipologias, só que sem o terraço.
Então, esses são os duplex com terraço. Então, no 9º pavimento, nós temos aqui esse andar social. Temos aqui a entrada com a cozinha, com uma ilha. Uma sala de estar ampla. E aqui a sala de estar, ela pode possibilitar layout para 2 ambientes. A lavanderia ficou externa com a área de churrasqueira. Daí, no 10º pavimento, nós temos a possibilidade também de abrir uma porta aqui para o corredor, onde ficam os quartos que tem a suíte master, com closet, aqui o banheiro sem ventilação forçada, né? E aqui os 2 quartos com banheiro, e ainda tem uma área de roupeiro aqui na circulação. E esse é o apartamento 3 quartos de 107 metros quadrados. Essa daqui é a opção com terraço. Então, nós temos aqui a entrada com lavabo aqui no canto. Temos a cozinha com a lavanderia separada. Aí aqui a sala de estar, a sacada com churrasqueira. Aqui a suíte master, também com banheiro maior. E 2 demi-suítes que podem compartilhar aqui o banheiro. No 11º pavimento, essas unidades aqui, elas se repetem, que são as unidades maiores, né? E os duplex. Só que agora nós temos áreas de recreação. Então, aqui nós temos a piscina, né? Que tem piscina adulto e infantil. Temos uma área de vestiário e uma sala de espaço beauty. Daí, no 12º pavimento, nós temos a piscina aqui, que tem a vista inteira para a cidade aqui, e também tem a vista para a piscina. E os apartamentos também, eles são repetidos. Então, aqui a planta do apartamento, que é a mesma que tem, que eu apresentei ali, só que sem o terraço, só com a sacada ampla aqui na frente. E aqui a lavanderia também é uma sacada técnica. Aqui é o duplex também, nós temos mais um duplex depois, que também segue igual, só que sem o terraço aqui. E o último pavimento, que é o ático, nós temos ele inteiro de área de lazer. Então, o lazer coberto, né? Nós temos um salão de festas. Aqui atrás temos uma lavanderia com um pátio descoberto. Aqui ele é vedado e descoberto. Um pet care, que é espaço para dar banho nos animais. E um espaço externo aqui descoberto para os pets também. Daí, na área externa, nós temos uma churrasqueira aqui nesse canto. Aqui na frente, nós temos um sky bar. E aqui para trás ficou uma área de lazer com lareira, redário e o spa aqui no canto. Acho que de planta é isso. Eu vou mostrar algumas imagens da fachada. Não sei se vocês já viram como que ficou o projeto. Então, esse daqui é aqui a entrada, né, com a loja 1, com o pé direito duplo, né? Aqui a clausura da entrada do residencial e aqui a entrada de veículos, né, do residencial. Então, esse é o edifício. Temos aí a imagem noturna e a diurna. Aqui temos aqui onde fica a piscina, né, que tá uma área de vidro bem grande aqui. Então, aqui dá para ver, né, a piscina, dá para ver aqui a academia. Da sacada, os apartamentos aqui, eles têm floreiras, né, embaixo das janelas. Esses apartamentos da frente. E esse é o projeto. Ele é bem complexo, mas dá para... Não sei se passei muito rápido também. Ficou muito bom, Ingrid. Alguém tem alguma dúvida? Perdão.
Pode seguir, Vitor, desculpe. Não, imagina, Thiago. Vamos se iniciar junto para não deixar a Ingrid falando sozinha ali, tadinha. Mas, Ingrid, acho parabéns aí pela apresentação. Acho que sensacional, deu para pegar bem, principalmente a implantação, conhecer a implantação, saber quais são as frentes, quais são as de fundo, onde tem diferença, de pavimento até qual outro pavimento que a gente encontra essa tipologia. Isso aí acho que são as informações mais cruciais. A fachada é um espetáculo à parte, né? Muito bonito. O Blend está um projeto muito elegante, muito, muito fino mesmo. Então, acho que foi contemplado tudo, como o Thiago estava levantando ali. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveitem, pessoal, aproveitem esse treinamento para tirar todas as dúvidas do produto, para que a gente fique bem afiado. Nada, pessoal. Nenhuma dúvida. Então, pessoal, sendo isso, vamos entender como não tem nenhuma dúvida de momento. Qualquer coisa, fiquem à vontade para aproveitar aí o pessoal da Planos. Ingrid, Thiago, Richard, da parte de vocês, tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar ou passamos a bola para o Charles agora? Não sei, Thiago. Então, da nossa parte, está tudo certo. Uhum. Então, beleza. Charles, vou te pedir a gentileza aí, então, de tomar a sequência aí dessa bela apresentação. Beleza, vamos lá então. Vocês me avisem quando estiverem vendo minha tela. Já carregou aqui. Então, beleza. Então, ali como o Vitor falou, vou falar um pouquinho do memorial descritivo e, aproveitando, também vou falar um pouquinho sobre a cartilha de personalização, então itens que podem ou não personalizar, pensando aí no pessoal do comercial, no time ali da Dani. E também pincelar um pouco sobre os projetos, né, os projetos no modo geral, projetos complementares, estrutural, e mostrar um pouquinho das imagens das áreas comuns. Então, só ocultar aqui para aparecer a apresentação. Então, de personalização. Eu trago aqui os itens do kit premiato. Eu vou falar de uma maneira bem rápida, porque, de modo geral, não mudou muito em relação ao que a gente já tem no Mozini, o que a gente já tem no Essenza, o que a gente já tem no Terrazzo. Então, a preparação de ar-condicionado, piso aquecido em todos os banheiros, o ralo linear, forro em gesso em todo apartamento, cortineiro nos quartos e salas. Aqui um ponto que eu deixei destacado é a questão do nicho. Até os outros empreendimentos a gente apresentava 5 opções de pastilhas. Agora a gente está colocando o mesmo revestimento das paredes e deixando aberto como uma personalização extra a colocação de pastilhas no nicho. Piso porcelanato mantém as 5 opções de revestimento, porcelanato 60 por 60, assim como o piso laminado, que também a gente mantém as 5 opções de revestimento. A gente ainda não tem definido quais são essas 5 opções. Ao longo do projeto, mais próximo à execução, a gente acaba disponibilizando um formulário com escolha de revestimento, em que o cliente ele tem acesso ali ao link, às fotos do revestimento, e ele escolhe qual que ele quer colocar em cada um dos ambientes. Lembrando que terraços e sacadas a gente acaba mantendo uma única opção de escolha. Cerâmica em todas as paredes nas áreas frias, considerando banheiro, área de serviço e cozinha. O rodapé é o mesmo de 7 centímetros nas áreas internas. Bancada com cuba nos banheiros, torneira monocomando e a fechadura eletrônica. Daí aqui trazendo quais são os itens que são personalizáveis nesse empreendimento. Então, a gente tem toda a parte de mudança de layout interno, então alterações de parede de alvenaria e drywall, a gente é bem flexível a isso, claro, com algumas restrições quanto a paredes estruturais e shafts hidráulicos, alteração de pontos de lógica, pontos de iluminação, assim como pontos de água fria, água quente, posição de ponto de gás, então essas realocações dos pontos a gente é bem aberto a personalizar. Revestimento cerâmico e revestimento das paredes e dos nichos dos banheiros, a gente personaliza
mas com o cliente fornecendo o material. Então, ele não gostou de nenhum dos 5 revestimentos de piso que a gente colocou. Ele pode personalizar desde que ele forneça o material. E a gente vê ali como coloca isso no orçamento, só o valor da mão de obra, que pode ter alguma alteração devido ao tamanho da peça. De modo geral, se a peça manter os 60%, ele não tem nenhum custo extra dessa mão de obra. Alteração de pintura interna, então também a gente valida a alteração da pintura, desde que a especificação da tinta utilizada seja a mesma que a gente já está utilizando. Então, uma pintura látex para áreas internas. Alteração de louças, desde que fornecido pelo cliente, então a gente pode trocar o tipo de torneira, o tipo de registro, o tipo de acabamento, desde que fornecido, e a inclusão ou realocação de ponto de ar-condicionado. Então, um ponto de ar-condicionado na sala já é incluso no kit premiato, a inclusão de 1 ou mais pontos nos quartos, daí é personalização extra. Daí aqui itens que não são personalizáveis, né? Então itens que a gente não valida a alteração e que a gente não executa para o cliente, são alterações que alteram a fachada e a frente do empreendimento, né? Então, fechamentos externos, piso da sacada, guarda-corpo, tudo que envolve a fachada, a gente acaba limitando essas alterações, assim como integração de sala e sacada e fechamento com cortina de vidro. A gente acaba não executando isso como um item de personalização extra. Alterações de pontos hidráulicos nas sacadas a gente não faz, a gente deixa isso restrito à área interna do empreendimento, do apartamento, assim como paredes externas, quadros, esquadrias, a gente acaba não fazendo essa alteração, guarda-corpo e churrasqueira. Então, todos os itens que têm a ver com a fachada. Falando no memorial descritivo, o memorial descritivo do Blend eu separei aqui por alguns tópicos. Então, quanto à fundação, vai ser uma fundação em estaca hélice contínua. A estrutura é uma estrutura de concreto armado, com laje protendida, um sistema bem parecido com o que a gente já executa em todas as outras obras. Então, todo o material ali, ele cria um layout, uma flexibilidade de você poder alterar as paredes internas, porque você tem menos pilar e menos interferências, né, com vigas e tudo mais. As vedações, elas são executadas em alvenaria e drywall, então lavabos, banheiros e paredes externas ao apartamento a gente faz em alvenaria. As paredes internas de fechamento e divisória entre quartos são em drywall, com isolamento acústico entre as placas de gesso. Os revestimentos, então, cozinha, área de serviço, lavabo e despensa, a gente tem o contrapiso nivelado com um porcelanato. Sala de estar, jantar e circulação também é o revestimento cerâmico com o rodapé de poliestileno. Sacadas e terraços, piso cerâmico com o rodapé na próprio material cerâmico, e os banheiros, piso cerâmico com o sistema de piso aquecido. Revestimento das paredes. Então, cozinha, área de serviço e despensa, a gente tem o azulejo, né, o revestimento cerâmico na parede hidráulica e as demais paredes com pintura acrílica. Sala de jantar, estar, circulação interna, quartos e as suítes, elas são todas com pintura, então a gente não tem revestimento cerâmico. Lavabo também é uma alteração em relação aos empreendimentos anterior. Até então a gente colocava cerâmica nos lavabos. Aqui a gente está adotando só a pintura látex, deixando ali um ambiente mais personalizável para o cliente, né? Não colocar aquela cerâmica branca padrão de um banheiro. Sacadas e terraços é o mesmo revestimento externo da fachada, então aqui a gente não tem muita margem para personalização. E os banheiros é o revestimento cerâmico em todas as paredes até o teto. As esquadrias, as portas de acesso ao apartamento, portas de quarto e banheiro, elas são de madeiras lisas, brancas, e as portas de acesso ao terraço são portas de correr em alumínio e vidro, com a cor preta, conforme o padrão ali da fachada. E as janelas, elas são janelas de alumínio, também de correr. Um diferencial aqui em relação ao Mozini é que no Mozini a gente tem as janelas com a persiana integrada nos quartos. Aqui no Blend a gente está seguindo o mesmo padrão dos demais empreendimentos, onde a janela é simples. E nos banheiros a gente tem a janela basculante.
Trouxe aqui duas tabelinhas em relação aos pontos elétricos e os pontos hidráulicos, então, para a gente ter uma ideia de quantos pontos a gente entrega por cada ambiente. Eu não vou acabar citando um por um, mas aqui é só realmente o mínimo que a gente entrega em cada ambiente. Então, a gente pode olhar aqui nos pontos elétricos, vou dar o exemplo só da cozinha, o número de pontos de luz no teto, se tem ou não arandela, interruptor, tomada, e aqui os pontos de lógica, né? Ponto de antena de TV, telefone e interfone. E na hidráulica também, pontos de água fria, água quente e os pontos de esgotos por cada um dos ambientes. Depois eu posso gerar um PDF dessa apresentação e mandar para todo mundo ter como uma cartilha mesmo, daí consegue olhar com mais calma esses pontos. Falando daí de tecnologia e segurança, que é um item que tem no nosso memorial descritivo, a gente vai ter o portão eletrônico deslizante, vai ter controle de acesso individual identificado tanto para os veículos como para os pedestres, vai ter sensor de entrada e saída de veículos, e aqui acabou ficando de uma maneira errônea, mas não são 5 unidades de carro elétrico, são até 20 unidades de previsão de carregamento de carro elétrico. Para os pedestres, então, mesmo portas de abertura automática, então o mesmo sistema que a gente tem de automação no terrazzo, que a gente tem nos demais empreendimentos, vai ser mantido aqui para o Blent, controle de acesso facial e controle de acesso biométrico nas áreas. Segurança, a questão das instalações de câmeras, então a gente tem um sistema de câmeras em todo o empreendimento que pode ser acessado por aplicativo e os vídeos porteiro. E a tecnologia, o principal item é o aplicativo, né, que pode ser acessado por todos os clientes para ter acesso às áreas comuns, para ter acesso aos sistemas de comunicação do empreendimento. Alguns complementos aqui, então, os muros, né, quando a gente tem muros nas laterais, no fundo eles têm altura de 2 metros, a calçada de acesso é em piso nivelado e acessível, as vagas de garagem elas são todas na projeção da torre, então todas cobertas, e o piso é o concreto escovado. Tem sistema de exaustão mecânico para todas as churrasqueiras, então na prumada a gente tem um sistema de exaustão, e as áreas comuns do empreendimento, elas possuirão acesso e controle de acesso por reconhecimento facial e pelo aplicativo. E a guarita ela é pensada num sistema de portaria remota. Falando um pouquinho dos ambientes, então aqui eu coloquei espaço gourmet, mas a gente pode chamar de churrasqueira externa, então equipada com forno, com torneira, com bancadas e mesas, academia equipada com todos os equipamentos de esteira, bike e os equipamentos para os exercícios, escritório e sala de reunião já equipados, e o salão de jogos com espaço ali para uma mesa de carteado, mesa de sinuca, TV, até mesmo um videogame. Temos o Beauty Care, um espaço ali pensando, aqui a gente pode até renomear, o Rafael comentou de talvez pensar não só em espaço de beleza, mas também um espaço de saúde, para a gente ter ali um ambiente equipado para esse uso. Um pet care e pet place, então um espaço para cuidar do seu bichinho, com lavatório, com espaços para brinquedos e tudo mais. Os mercadinhos autônomos, já uma tendência em todos os nossos empreendimentos, e os módulos individuais de escritórios ali junto com a sala de reunião e com o hall de entrada. Vou trazer um pouco sobre os projetos complementares, então aqui, para quem já viu alguma outra apresentação de outros empreendimentos, acaba se tornando um pouco repetitivo, porque a gente mantém o mesmo padrão construtivo dos projetos da nossa linha de novos lançamentos, então Essenza, Mozini, Lume e o Blent, eles se enquadram nesse mesmo padrão. Então a estrutura é uma estrutura em laje protendida, então ela tem uma flexibilidade de poucos pilares, então isso não atrapalha na mudança dos layouts internos dos apartamentos, por isso que a gente é bem flexível a essa personalização. A fundação e a contenção, ela vai ser a fundação em hélice contínua, então uma produtividade rápida, um prazo de obra menor, e a contenção para os 2 subsolos ela vai ser feita em uma lateral com estacas escavadas, então junto à lateral esquerda ela vai ter uma cortina de estacas, na lateral direita e fundo a gente acaba aproveitando o desnível e os subsolos que tem dos prédios ao lado para fazer essa escavação rente ao subsolo deles, não precisando de uma estrutura de contenção tão pesada.
Nos pontos elétricos, então, é bem padrão dos demais empreendimentos, a entrega das tomadas de 20 A na cozinha e no banheiro, tomadas de 220 para uso específico na cozinha, então um forno elétrico ou um cooktop de indução, por exemplo. As tomadas USB, elas vão só ser localizadas na suíte master. Preparação de coifa para cozinha, banheiro com piso aquecido, aqui já a previsão já das 20 vagas para carregamento dos veículos e algumas tomadas de uso específico, né, pensando já para chuveiro, micro-ondas, forno elétrico, lava e seca, tudo mais. Pensando nos acessos, a gente tem lá o portão com acesso com controle de acesso no acesso de veículos. Para acessibilidade, a gente tem uma plataforma elevatória, além da entrada e escada do empreendimento. Dos projetos de telemática, então, passando bem rapidinho, a gente vai ter sistema de telefonia, TV, CFTF, interfone. Então, todo o sistema ali de automação ele é possível com esses projetos de telemática. Falando do projeto de gás, diferente ali do Arandá e do Mozini, em que a gente tem um sistema de gás abastecido direto pela rede que passa na rua, aqui a gente vai ter uma central de gás bem similar ao que a gente tem no terraço. O sistema de aquecimento ele não é para o aquecedor individual, ele é um aquecimento central. Então, o cliente, o morador, ele não vai precisar ter um aquecedor de passagem no apartamento dele. O sistema de aquecimento ele é central no prédio, a água já vem quente para o apartamento. E os medidores, tanto de gás como das demais instalações, eles são individuais. Então, cada um paga o que consumir. Nos projetos de hidráulica, então, os reservatórios eles são em fibra e em concreto, então a gente tem as duas formas. O chuveiro, água quente a gente tem no chuveiro, nas cubas, nas pias e no lavatório. Água de reuso para as torneiras nas áreas comuns. Ralo linear no box e na sacada e ralo sifonado nos lavabos. E um ponto aqui é a piscina e spa aquecido na recreação. E piscina coberta e aquecida, também um diferencial de hidráulica aqui no empreendimento. E agora falando um pouquinho das áreas comuns. Então, trazer aqui algumas imagens do projeto de interiores. Muitos aqui já participaram da reunião, então já conhecem um pouco. Mas então a gente tem o hall de entrada com acesso aos escritórios, a sala de reunião já no primeiro pavimento, logo na entrada. Mercadinho autônomo, já com a previsão do mercado, com os equipamentos, os itens aqui de freezer e as estantes com os produtos abertos. O salão de jogos, em relação à última apresentação, a gente tirou o mezanino por causa de uma série de restrições. Então, o salão de jogos vai ser um único espaço térreo com um pé direito mais alto, então tentando valorizar essa altura. A brinquedoteca e o playground, brinquedoteca também com pé direito alto, a gente tentando explorar o máximo possível a altura. E o playground, ainda possível de algumas revisões quanto aos brinquedos, mas aproveitando ali toda essa área linear que a gente tem para dispor os brinquedos. No subsolo a gente tem o bicicletário e a oficina, então um espaço para você guardar as bicicletas, mas também um espacinho ali para você fazer uma manutenção, fazer uma limpeza, fazer alguns ajustes. Já agora partindo para a recreação no 11º pavimento, a gente tem a piscina coberta e aquecida. Então aqui, infelizmente, a imagem está mostrando de fora para dentro, mas se a gente tivesse do outro lado, a gente conseguiria ver aquele vidro e a vista para a cidade. E aqui um hallzinho de acesso para a piscina com lavabo, né, e o acesso ali para o deck, tanto por escada como por plataforma elevatória. Nesse mesmo pavimento a gente tem a academia e o espaço beauty, então um espaço ali pensado tanto em beleza, mas também em saúde. A gente tem aqui uma maca e um biombo para deixar o ambiente mais reservado, e academia equipada com equipamentos aqui aeróbicos, alguns equipamentos de musculação e o piso emborrachado. Já partindo agora pro ático, então a recreação na área superior ela ficou ali composta pela praça de fogo, por um espaço mais de estar, mais de descanso, um redário aqui ao lado. Temos o spa privativo também ali no ático, um espaço para
com a banheira, com algumas espreguiçadeiras aqui para você ter opção ali também de descanso. O Sky Bar, também lá no ático, um espaço para descontração ao ar livre, uma churrasqueira, com bancadas e com um espacinho aqui para um bar. E os 2 espaços de festas, né? O espaço de festas fechado, o salão de festas, com churrasqueira, com geladeira, com fogão, um espaço para festas ali até um número considerável de pessoas, né? Aqui está mostrando só 2, 3 mesas, mas a gente tem acho que até 5, 6 mesas, então um ambiente para umas 30 pessoas. E a área externa ali, a churrasqueira, que ela pode ser alocada separado, né? Ela tem a possibilidade de você fazer 2 eventos ao mesmo tempo, então eles têm acessos independentes, mas uma churrasqueira externa aqui ao ar livre também. O Pet Care, o Pet Place, então, conforme falado no memorial descritivo, a gente tem um espaço aqui para cuidado e para lazer com os bichinhos, e um diferencial é a lavanderia coletiva, um ponto aqui que a gente só tem no Blend, que é uma parceria com a Omo aí para ter essa lavanderia coletiva para todos os apartamentos. E de apresentação das áreas comuns e de projetos seria isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, acabei passando um pouco rápido a apresentação, mas eu vou disponibilizar depois esse material ali para o Vitinho, para ele repassar para todo mundo. Legal, obrigado, Charles. O Sandro, acho que levantou a mão, é isso mesmo, Sandro? Alguma dúvida? Na verdade, foi por conta da cartilha lá, Vitor, mas na sequência ali já respondeu. Beleza, pessoal. Alguma dúvida aí para o Charles? Charles detalhou tudo, tintim por tintim, acho que. Mas se alguém tiver alguma consideração para fazer, alguma dúvida queira tirar, alguma área comum que ficou em dúvida, alguma coisa ali do processo de personalização, agora é a hora, pessoal. Nada? Nada, então eu só vou aproveitar, Vitor, só ali falando da personalização, é um ponto que vai ser um pouquinho diferente ali dos empreendimentos mais antigos, é que a personalização ela já vai correr toda no Pipefy, né? Já nos moldes ali que a gente está tendo no Mozini e algumas personalizações do Lume, né? A gente vai enviar para os clientes o link e a solicitação vai ser feita tudo por lá. Então, ali é um recado mais ali para o comercial, que às vezes tem essa troca, às vezes o cliente pergunta e não sabe como que ele pode solicitar. A equipe ali da Dani e a Carol já estão bem antenados nessa plataforma. Show de bola, perfeito. Além disso, ainda dentro desse assunto, antes de eu iniciar a apresentação aqui do marketing, a gente também vai fazer o marketing junto ao Charles, a gente está elaborando uma página de personalização para que possa ser enviada para o cliente, onde já tem as cartilhas para ele consiga baixar, ver o que é personalizado, o que não é, para que fique mais visual. Então a gente está pensando em talvez fazer uma animação ou um GIF mostrando um apartamento de um jeito, de repente ele é personalizado, ele muda completamente, para que ele veja todas as opções cabíveis nesse projeto, já que a gente sempre fala que é personalizado, né? E a gente também está indo com uma iniciativa um pouco mais agressiva também, no sentido de notificar os prazos, ou seja, fazer um envio de e-mail, fazer um envio ali pelo WhatsApp, né? Falar, tem ainda, se você ainda não solicitou a personalização de tal item do seu apartamento, a última data é tal, para que a gente consiga incluir isso e cada um deixe o seu apartamento como bem desejado. Tá? Então, dito isso, pessoal, vou apresentar aqui, vou colocar em tela a minha apresentação. Já carregou aí para vocês? Me avisem para não verem minha tela, por favor. Já dá para ver. Beleza, obrigado. Então, a ideia hoje é mostrar um pouco a versão mais resumida do que o Charles falou. A gente vai bater um pouquinho no kit premiato de volta. Aquele resumo, acho que, como eu falei, todo mundo já tem um pouco na ponta da língua, mas nunca é demais. Algumas coisas foram tiradas, algumas questões foram mudadas. Então, antes eram entregas completas, agora é uma questão de preparação ou infraestrutura. Então, a gente vai ressaltar isso aqui para garantir que a gente não prometa mais do que a gente está entregando.
né? Principalmente ali o pessoal do comercial, isso. Então, vamos lá. Tratando um pouquinho sobre o conceito, né? Da onde veio o blend. Então, o nome dele surgiu de blend, né? Que é a mistura em inglês, e isso que originou o nome blend. O blend, os 2 T's no final, foi para estilizar essa palavra, então a gente optou até por manter a pronúncia mais aportuguesada mesmo, então ele ficaria blend mesmo, ele não precisa ficar blend, né? Não fica tão próximo do inglês. Por que ele carrega esse significado de mistura, da onde veio essa origem, né? Então, foram várias fontes, mas basicamente tem uma mistura de tipologias, né? Então, como a Ingrid apresentou no começo, a gente tem tipologias muito variadas, desde os lofts, né, os estúdios menorzinhos até as plantas maiores, as tipologias com grandes terraços, com sacada e terraço. Então, a gente tem toda essa variabilidade. A gente também tem muitas áreas de lazer, eu acho que é muito forte, a gente precisa bater nisso, muitas áreas de lazer, mais para frente a gente vê a quantidade também resumida, o Charles detalhou ali o que vai ter em cada uma, a gente dá uma passada no geral, tá? A gente também está falando, então, como tem diferença, né, essa mistura de tipologias, a gente tem uma mistura de personas, então são pessoas muito diferentes, a gente espera que tenham pessoas em momentos de vida muito distintos e que elas consigam conviver num ambiente harmônico, tá? Então, esse é outro significado aí que veio para a mistura. De bairros também, eu acho que vocês já viram bastante a gente falar, a gente está ali no portão, explorando também o melhor do Água Verde, o acesso, a Ingrid mostrou um mapa ali sensacional com as principais vias, né, os eixos estruturais destacados, então a gente tem fácil acesso a tudo, a gente está falando de estar a 2 passos ali do Água Verde, um bairro muito cobiçado, muito valorizado, então a gente tenta trazer isso. E também, claro, a diferença nos estilos de vida, como eu falei, são pessoas com o timing, né, da vida, na vibe diferente, então por isso que é mistura, tá? Então, que fique bem claro na cabeça de vocês, não é o único elemento que deu, que fez nascer o blend, né? São vários da mistura aplicada em várias partes do projeto, tá? Queria aproveitar, contar um pouco da cocriação, nem todo mundo participou, tem bastante gente nova, especialmente ali do nosso comercial, tem gente nova no sucesso do cliente. Então, como que funciona esse processo? Como a gente criou o Blend, né? Então, o Blend ele foi criado, como todos os outros empreendimentos aqui da TR, num processo de cocriação, ou seja, cooperativo. Não é só trabalhado por nós da TR. Então, a gente trabalhou junto com a Planos, junto com várias imobiliárias, principalmente as imobiliárias que são mais próximas da TR, junto com pessoais, arquitetos de fora da TR, também com o pessoal da arquitetura interna, tá? O pessoal ali de engenharia também fazendo a representatividade do time da TR. Então, a gente senta, a gente trata de algumas questões de motivo, por que fazer, o que ele vai ter, o que ele não vai ter, a que sabor ele vai remeter para a gente entrar numa parte mais sinestésica, começar a pensar quem é esse cliente, o que a gente quer transmitir com esse projeto, o que vai ter mais, que cor vai representar melhor ele, não necessariamente uma cor que vai aparecer na fachada, mas ao que ele remete quando a pessoa pensa nesse produto, que som ele pensa em ouvir quando ele pensa nesse produto. Então, a gente entra nessa parte, a gente faz, cada um que está nessa reunião, ele é induzido a preencher ali alguns post-its digitais, né? A gente faz um mural digital, onde todo mundo entra simultaneamente, é feito em reunião em tempo real, né? E a gente faz o preenchimento, depois a gente apura o que aquilo que mais apareceu, vai elencando, ou aquilo que tem uma maior relevância, a gente cria essa lista, e é em cima disso que a gente vai trabalhando o projeto, é em cima disso que a gente vai trabalhando os materiais de marketing. Então, aqui que vem as principais palavras-chave que a gente tem, a categoria principal do prédio se encontra aqui. Então, eu destaquei aqui para vocês algumas das principais palavras, algumas das principais características que foram atribuídas ao Blend na época de cocriação dele, que foi há bastante tempo já, tá? Então, uma delas foi a modernidade. Eu acho que como a gente está falando de ATR,
isso aí está na ponta da nossa língua, tá, assim, top of mind, é a primeira palavra que a gente pensa quando pensa na TR, modernidade, tecnologia. Então, faz todo sentido, é um projeto bem moderno, é um projeto bem diferente, é aquilo que a gente sempre se propõe a fazer. Completude, então, o Blend realmente ele é muito completo, como eu falei, ele vai englobar diferentes pessoas, diferentes estilos de vida, então, muito completo. É um prédio considerado democrático, né? A democracia, ela vem nesse sentido de democrático, então, um prédio que atende vários perfis, várias pessoas. Também foi dado como praticidade, eu acho que muito pelas áreas de lazer, nas primeiras apresentações, né? Feito uma apresentação antes da cocriação do que a gente tem até então, quais são as nossas principais guias, e praticidade foi um elemento aí que apareceu bastante também. Felicidade, é claro, né? A gente espera isso das pessoas que estão morando nesse prédio, bem como a liberdade e esse perfil jovem. Então, aqui a gente está apostando no empreendimento talvez um pouco menos engessado, algo assim mais flexível, mais de liberdade, mais para jovens casais, jovens solteiros, ou um público mais animado, gosta um pouco mais de agitação, não é aquele público tão sênior, não é aquele público... não é o mesmo público do Lume, vamos colocar assim, né? Claro, a gente está comparando cidades diferentes, mas é um público muito diferente. Então, aqui a gente está com a expectativa, né? Acho que dá para a gente ver aí pelos materiais que a gente tem trabalhado também, que a ideia é atingir esse tipo de público, né? O projeto, ele é pensado para esse tipo de público. Então, de conceito é isso, gente. ênfase, claro, a nossa localização, mais uma vez, esse mapinha aqui é para vocês enjoarem mesmo, estamos colados na República Argentina, tá? Vale a pena bater nisso sempre. Estamos do lado da Presidente Kennedy, bem próximo do Shopping Palladium, né? A numeração predial, só para fixar aí na mente de vocês, ela é 2176, tá? A oficial. Então, a gente está fazendo alguns ajustes aí em materiais de marketing para garantir que a gente não está com a numeração errada, mas o nome do Blend, ele fica só como Blend, tá? Ele não vai ter a numeração predial fazendo parte ali do core do nome dele, tá? É só a título de conhecimento, a numeração correta é 2176. Ainda sobre localização, eu trouxe aqui um print de um site chamado walkscore.com, depois eu vou disponibilizar para todo mundo essa URL para que vocês possam acessar, mas é basicamente um site que ele faz um levantamento quantitativo e ele transforma isso em qualitativo daquilo que a gente tem próximo para fazer a pé do nosso empreendimento. Tá? Então, a gente atingiu uma nota de 99, de um total de 100, através desse site, e são essas miniaturas ali, o que a gente tem de restaurante, café, bares, mercados, praças ou parques, escolas, mercado, entretenimento, necessidades aqui eu acabei juntando, mas tem a questão de saúde, né? Farmácias, hospitais e etc. Então, mercados também a gente pode englobar algumas lojas. A gente tem muita coisa ali perto, tá? A gente consegue fazer muita coisa, então está muito bem localizado. A gente tem o Arandá ali próximo também, que pode ser uma referência legal, né? Principalmente porque ele já está no processo mais intermediário de construção, né? De intermediário para o final. Então, a gente vale ali bater nisso também, tá? A gente tem muita coisa próxima. Esse site aqui é bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês conseguem ver o que tem de restaurante próximo, ele lista tudo, você pode fazer a filtragem, ele te mostra mais de 10 lugares para comer, só aqui nas proximidades, ou seja, é considerado que dá para fazer tudo a pé nesse bairro, dificilmente você não vai conseguir fazer alguma coisa aqui a pé. Trazendo um pouquinho da concorrência também, queria trazer uma questão de metros quadrados, tá? A gente tem o Cravo da Hype, que ainda não foi lançado, ele vai vir, e a gente está de olho nele como um possível concorrente, né? O comercial está bem a par disso, eles que me passaram essa informação, inclusive. A gente tem o Luneto da Pride e o Uno Solare também da Pride, com metragens aí mais altas, tá? Eu trouxe a metragem do Blend lá em cima, de 8.314,
para vocês terem de referência. Então, estamos com um preço muito bem situado aí para a região, para o que a gente está entregando, tá? Então, aqui é mais para fazer esse reforço. Fiquem de olho também nos clientes que vierem desses empreendimentos, né, dessas construtoras. Agora a gente trata um pouquinho de acabamento. A ideia é trazer aqui o que a gente vai ter dentro dos apartamentos, tá? Dentro dos apartamentos, o clássico kit premiato, aqui é a versão resumida, lembrando que ele já é incluso no valor de tabela inicial, vocês já estão carecas de saber, mas vale sempre esse reforço. Teremos churrasqueira carvão, pintura das paredes em off-white, módulos USB só na Suite Master, tá, pessoal? Vale aí fazer aqui. Deixa eu só voltar aqui para a reunião, que teve algum barulhinho. Charles, manda bala. Não só ali no ponto que você comentou da churrasqueira carvão, acho que é importante a gente deixar um asterisco, porque acho que nem todas as unidades elas vão ter essa churrasqueira carvão, né? Os estúdios eu acho que vai ser a churrasqueira ecológica. Legal, bom saber. Obrigado, Charles. Então, temos essa questão. Depois, quando a gente for, né, entregar o material, a gente faz esse reforço aí, pessoal. Mas então, temos essa questão. Churrasqueira carvão, não para todas as unidades, tá? No apartamento, a fechadura eletrônica, aqui vale o cuidado, tá? Eletrônica não biométrica, tá? É a de senha, não é a de passar o dedo, são coisas diferentes, tá? Então, para o apartamento, kit premiato, fechadura eletrônica. O porcelanato 60 por 60 centímetros, com 5 opções, o laminado 5 opções. Preparação para ar-condicionado split tem uma consideração aqui, que são para as unidades de mais de 100 metros quadrados, tá? Revestimento cerâmico, que é cerâmica de parede. Cortineiros nos quartos e na sala também, é algo que aparece aqui que não era trabalhado antes, então agora a gente tem esse aí aparecendo. Torneira de monocomando, a pia de granito com cuba sobreposta, piso aquecido nos banheiros, o forro em gesso em todo apartamento, rodapé de poliestireno 7 centímetros e o ralo linear nos banheiros, tá? Então, daqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me buscar, pode buscar a Dani ou pode buscar o Charles diretamente, que é quem mais vai ter informação sobre isso certinho, atualizada sempre, tá? Então, de acabamento, a gente vai ter área técnica, tá? Não são todas as unidades que vão ter essa área técnica. A gente tem o drywall com o tratamento acústico e térmico, vale reforçar isso também sempre. O drywall da sala vai ter o reforço em madeira, justamente para pendurar, né, alguma coisa. Então, painel, televisão, para que ela não fique só no drywall, não force o material e que garanta que ela fique bem estável, bem fixa. Vai ter infraestrutura também para chuveiro elétrico, caso seja do interesse do cliente. Vamos ter iluminação LED com spots embutidos somente na Suite Master, tá? Isso é algo que a gente tinha até o Arandá, foi tirado. Então, a princípio vai ter. Charles, me corrija se eu estiver errado, mas está contemplado ali no que a gente tem até hoje, essa iluminação na Suite Master das unidades, tá? E os toalheiros. Vitor, eu acho que a iluminação, eu não sei se a gente tem mais, acho que teria que conferir isso, porque eu acho que até o Arandá a gente entregava a iluminação em todo o apartamento. A partir do Arandá, né, no caso do Lume em diante, a gente só entrega a previsão do ponto, não entrega com a luminária embutida, com a luminária instalada. Mas eu posso confirmar aqui e te passo daí depois. Por favor, beleza. Então, gente, a princípio, realmente, dos últimos projetos ele foi tirado. Pode ser que ele não tenha nesse também. É mais provável que não tenha, tá? Então, vamos cuidar aí com isso aí. Andressa, fale. Tá mutado, Andressa, se estiver falando. Tá, estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia, gente. Uma dúvida, ali você passou que a infraestrutura para ar-condicionado é somente para as unidades acima de 100 metros, isso? Isso, Charles, procede essa informação, tá tudo certinho, né? Não, o ar-condicionado ele tem um ponto para um ponto na sala para todos os apartamentos, e se eu não me engano, os apartamentos acima de 100 metros quadrados, eles têm um ponto na suíte principal. Acho que é isso que ficou ali a dúvida. Legal, beleza, obrigado. Então a gente atualiza isso aqui também para passar para vocês, gente. Então seria o ponto extra, né, na suíte para as unidades maiores, tá? Mas todas as unidades vão ter o ponto.
As fechaduras eletrônicas, né, que faz parte ali de tecnologias que está dentro do kit premiado, então aquele reforço, né, está em negrito justamente por isso, eletrônica, não biométrica. A infraestrutura para aplicativo de interfone digital e portaria autônoma e a preparação para monitor de vídeo porteiro, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com essas palavras sempre. Nos materiais a gente toma cuidado de usar. Vamos lá? Andressa de novo, fale lá. Só uma dúvida. Infraestrutura e preparação, qual é a diferença? É a mesma coisa, né? Assim, para a gente é a mesma coisa, a gente só troca para não ficar repetitivo mesmo, que a gente acaba usando isso nos materiais, tá? Mas Então, beleza. é a preparação, não é entregue completo, né? Basicamente, é só a infra. Entendi. O que a gente vai ter agora no empreendimento, então? Pessoal, vão levantando a mão aí, conforme surge dúvida, vamos aproveitar, como eu falei, vamos aproveitar que o Charles está aqui também, que tem isso fresquinho na cabeça. Do empreendimento que a gente tem de diferencial, o aquecimento central de água, né, o boiler, a água mineral encanada e as vagas com infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, tá? Então vamos cuidar com isso também. A gente não entrega pronto para carregar veículo elétrico, a gente tem o ponto lá, né, de infraestrutura, tá? Já não vem a máquina em si, o carregador para veículo elétrico, tá? É só a preparação, é só a infraestrutura. De facilidades tecnológicas, a gente daí tem o reconhecimento facial nos acessos principais. Aqui sim a fechadura biométrica nos acessos das áreas comuns. Preparação para aplicativo de controle, placas de energia fotovoltaica, infraestrutura para vídeo porteiro, sistema de som Bluetooth no salão de festas e academia e preparação para Wi-Fi em todas as áreas comuns. Áreas comuns. Então aqui a gente tem o resuminho do que a gente tem, tá? São 20, dependendo do jeito que a gente contar, dependendo da mais de 20. 20 é um bom número para a gente trabalhar sempre, tá? Podemos considerar aí que são 20 unidades, então dá para a gente trabalhar aí com mais de 20 unidades de lazer. A gente tem academia com área externa, a gente tem o Boulevard, churrasqueira, espaço Kids, Delivery Space, Coworking, espaço Gourmet, espaço Beauty, Fireplace, espaço Gourmet, espaço Beauty aqui acabou repetindo, perdão, Fireplace também, a lavanderia compartilhada, Pet Place, Pet Care, são coisas diferentes, né, esses dois, piscina aquecida, playground, sala de jogos, mercado autônomo e mini quadra, tá? Então, depois a gente, né, manda o material que a Planos apresentou, dizem que pavimento tá, vocês conseguem ver onde está localizado certinho, e a gente faz a última conferência do que a gente tem, aquilo que a gente não tem, e a gente vai discutindo sobre isso, tá? A princípio está tudo fechado, são aquelas as áreas. Então, pessoal, da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra consideração para fazer, agora nos últimos minutos. Nada, pessoal do comercial. Carol aí do sucesso do cliente com as personalizações. Então, pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento. Acabamos antes do que a gente esperava. Um pouquinho antes. Então, queria agradecer mais uma vez ao tempo de cada um. Charles, manda lá. Eu acho que só, talvez, complementar, não é em relação ao blend específico, mas no Arandá está sendo executado um apartamento modelo, que eu acho que faz bastante sentido para o comercial, né, que está, às vezes, apresentando empreendimento, que está ali pela região, que quer mostrar para um cliente como que é a entrega da ATR. Esse apartamento modelo ele vai ser, acho que, bem utilizado pelo time ali do comercial. É a unidade 102 do Arandá. Eu preciso daí confirmar com o Bruno como que está o andamento, quais são os prazos para conclusão, e como que seriam feitos esses agendamentos, essas visitas, mas eu acho que é uma ferramenta bem boa ali para o comercial. Legal, muito bem lembrado, Charles. Então, vamos fazendo essa ponte aí com o Bruno, né, da engenharia, para que vocês possam lá levar um atendimento para ver os acabamentos, como que fica. No final, ele não é um apartamento decorado, né, como o Charles bem colocou, um apartamento modelo, mas é bem legal para ver os acabamentos são de primeira sempre, então fica aí essa sugestão
Mesmo muito bem lembrado, Charles, agradeço muito. Mais alguma coisa, pessoal, antes de encerrarmos? Então, mais uma vez, muito obrigado, disponibilidade, tempo de cada um, espero que tenha sido muito produtivo para todo mundo, acho que passamos por tudo que a gente precisava, algumas questõezinhas ali só para a gente deixar redondo antes de enviar para vocês o formalizado, né? Vou sentar com o Charles ainda e fazer esses ajustes mais finos também, porque a gente vai estar com material muito em breve aí do Blend veiculando, é importante que a gente tenha isso certinho para que vocês tenham isso decorado, né, já para passar para o cliente e que não tenha nada muito disruptivo com a entrega realmente. Então, pessoal, muito obrigado pessoal da Planos, obrigado Charles, obrigado a todo mundo que participou aqui como ouvinte, participando. Acho que é isso, obrigadão, viu? Valeu, pessoal. Obrigadão, pessoal. Valeu, até mais.